Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. E hoje nós vamos aproveitar para trabalhar um tema que na verdade a gente já está devendo faz um tempo, que é o complemento de um outro programa de um grande autor que nós já tínhamos feito, China Miéville. Hoje nós vamos falar sobre Estação Perdido, um clássico moderno. Bom, esse já era um programa que nós deveríamos ter feito há muito tempo, né? Nós falamos de A Cidade, que curiosamente ele é um livro muito posterior ao Estação Perdido. O Estação Perdido ele foi publicado originalmente em 2000, embora ele só chegou ao Brasil em 2016 pela Boitempo, né? Mesma editora que lançou A Cidade, e também ainda está devendo a publicação dos outros 2 volumes da trilogia Basleg, da qual o Estação Perdido é o primeiro. Não que seja uma trilogia de continuações, mas é uma trilogia conceitual, né? Ambientada no mesmo mundo. Vamos falar a verdade, cara. Eu gosto muito da Cidade, mas Estação Perdido, para mim, ele tá num outro nível. Ele é um livro, assim, que me instigou de inúmeras formas e meio que complementou. Eu já não tinha essa dúvida antes, né, sobre o China Miéville, porque foi um autor que começou a ser comentado aqui no Brasil, muito cheio de pompa, né, muito cercado de premiações, de louvores de outros autores, né. Nós ouvimos pessoas do calibre do Michael Moorcock, da Ursula Le Guin, Neil Gaiman, falando que era a nova voz do fantástico, da ficção científica e tal. Exageros à parte, ou talvez algumas pessoas não concordem, mas eu acho que o Miéville é realmente um escritor diferenciado, e o Estação Perdido, ele prova isso. E antes da gente entrar na sinopse em si, né, falar sobre o que é o livro, que a gente acaba sempre enrolando para fazê-lo, mas eu vou jogar uma provocação, aproveitando que é você, Rafael, que divide aqui a banca comigo. Não é exagero dizer que existem muitas, assim, esforços que lembram um Tolkien, né? Olha, cara, quando se fala de imaginário, quando se trata de construção de mundo, China Miéville é com certeza um dos escritores mais coesos, mais consistentes, principalmente desses últimos 20 anos. Não tem um cara que tem assim, uma visão de progressão dentro de um universo que ele criou, da maneira como ele apresenta. Tem muita gente que está assistindo isso agora e já está citando: ah, mas e aquele tal autor, e aquele outro, e não sei o que, e não sei o que lá. É muito diferente você só construir uma cosmogonia, de você só construir uma geografia, e você construir essas coisas, habitá-las e fazê-las críveis. Porque a comparação, eu até entendi a sua provocação e sigo com ela. A analogia com Tolkien é no sentido de que essas criaturas, esses personagens, essa cidade, né, a Nova Grabuzon, ela é viva. Ela não é só um cenário na qual se passam histórias. Em todo o seu fantástico, ela é algo crível, ela é algo coerente em si mesma. E, inclusive, acho que essa é a parte mais importante. Assim como Tolkien, para seguir nessa provocação, o mundo que Tolkien criou, por exemplo, ele não foi criado simplesmente como um cenário para se passar histórias. Aquele mundo tinha um motivo. Existe toda uma mitopoesia por trás da criação do mundo de Tolkien. E da mesma forma, o Miéville ele também cria esse mundo, Baslag, ele cria toda essa saga por um motivo. E esse motivo é expressar a sua própria interpretação, as suas próprias visões de mundo, porque ele, na verdade, não é só um escritor de ficção. A gente sabe, assim, por background do próprio autor, você sabe que eu não sou muito fã de trazer a vivência do autor para dentro da obra. As coisas têm que ser interpretadas de formas diferentes. Mas nesse caso é uma qualidade, porque o Miéville, ele é muito consciente, inclusive depois a gente vai falar sobre essas visões de mundo dele, né, as filosofias que ele defende, mas assim, o que é importante aqui é as visões que ele transmite em Estação Perdido são coerentes com a narrativa, com o mundo que ele criou. Então você vê que aquilo não foi a revelia, não é um acidente narrativo bem-vindo. Não, aquilo foi criado de forma consistente e coerente, e isso tem que ser valorizado, sim. Mas eu acho que é importante citar também que, mesmo em entrevistas, ele evita
né, pisar nesse terreno, né? O Mieville, ele é bem conhecido, tá, pelo seu ativismo marxista também. Para quem não sabe disso, tá, toda vez que ele é inquirido sobre a sua obra, ele evita fazer essas associações diretas. Vamos ao que interessa, né? Porque para quem não leu Estação Perdida, isso aqui está ficando um pouquinho complicado, né? A Estação Perdida, no caso, ela é simplesmente o ponto central de Nova Crobuzon, por onde esses personagens tão bizarros, né? Afinal de contas, essa é uma obra de weird fiction, né? Na verdade, New Weird. Em Nova Crobuzon, nós temos um caso que puxa outros casos, né? O primeiro deles é a procura de um garuda, né, que é uma espécie de homem-pássaro, que perdeu suas asas dentro de algo não explicado dentro de sua própria cultura, que vai ser um mistério que nós não daremos spoiler, é claro, mas vai ser um mistério que vai meio que não fundamentar o livro, mas é um mistério que vai permear toda essa narrativa, né? Por que essa criatura perdeu suas asas, né? No meio tempo que nós tentamos entender como esses seres se relacionam, como eles vivem, quais são suas visões de mundo. Hoje, no Globo Repórter. Ele procura uma espécie de cientista barra taumaturgo, né, por assim dizer, né, que é o Isaac Dan Grimnebulin. O desafio que ele traz para esse cientista barra taumaturgo: crie novas asas para mim. Eu preciso recuperar as minhas asas. Só que assim, esse personagem, o Isaac, ele tem todo um pano de fundo que puxa um outro problema, né, porque ele vive um relacionamento interespécies com a Lin, que é uma Khepri, que é uma espécie muito peculiar dentro dessa mitologia do Basleg, porque as fêmeas dos Khepri, elas têm um besouro no lugar da cabeça. Ou seja, não é que é uma mulher com cabeça de besouro, não. É uma mulher com um besouro no lugar da cabeça, né? O que torna as coisas um pouquinho mais estranhas no final das contas. Essa pesquisa vai acabar liberando um tipo de ameaça muito séria dentro dessa sociedade, né, que é dominada por um parlamento corrupto, né, e uma milícia violenta, o que puxa aí as discussões, né, do Mieville estar colocando suas visões de mundo, a questão, suas críticas em relação ao mundo atual, mas enfim, não é só isso. Então, esses personagens, eles se unirão para deter essa ameaça e para então retomar essa pesquisa para recriar as asas do Yagarek, né, o nosso Homem-Pássaro, né, que é de longe o personagem mais fascinante dessa história. Mas assim, para a gente entrar diretamente em por que alguém deveria ler isso, os leitores de verdade, eles se sentirão muito recompensados conhecendo essa obra, sabe, lendo e relendo, porque as referências, elas são inúmeras, mas não são referências que estão lá como meros easter eggs, né? Elas funcionam muito bem dentro dessa coxa de retalhos, elas se unem para criar realmente um negócio que parece novo, né? Esse é o maior desafio de qualquer escritor contemporâneo, né? É citar outras obras, mas como parecer que eu estou criando algo novo em cima de coisas velhas, né? Então, as referências deles são bastante claras, mas acho que o que é importante, assim, para quem está assistindo, para quem ainda não leu, quer conhecer, é entender que essas referências a gente usa para valorizar, mas é uma obra que se sustenta muito bem sozinho. E, como eu disse, existe todo um trato conceitual e filosófico dentro do livro que faz com que aquele velho debate, né, que a gente sempre traz aqui de volta, a ficção científica, ela é um gênero ou ela serve para alguma outra coisa, como um subgênero. E no caso aqui, a ficção científica, ela é inalienável, porque todas as metáforas, todas as analogias que o Mieville trabalha, elas não são tão sutis assim. A gente está falando de um cara que é um libertário e defensor da igualdade. Embora ele seja um marxista praticante, na obra, isso tudo se dilui para a criação de metáforas que, na verdade, são universais. Então você tem, por exemplo, a figura desse homem garuda, do Yagarek, e a perda das asas dele. Aquilo, quando você começa a entender como aquela cidade funciona, como esses homens garuda, assim como uma série de outras criaturas que também são marginalizadas, elas são representadas nessa cidade, você começa a entender que a busca dele pelas asas pode ser interpretada de uma forma tão lírica quanto um homem que é marginalizado e desprezado, inclusive no seu relacionamento interespécie, que por si só também já é uma outra analogia que não é tão sutil assim, você vê que esse homem, essa criatura em busca das suas asas dentro dessa
sociedade que é repressora e marginalizadora, é um homem em busca da sua liberdade, sim, em busca da sua essência, daquilo que lhe define. O que eu chamo a atenção assim, para o amigo espectador é exatamente isso. De trás dessa herança filosófica que ele traz como autor e por detrás desse véu de bizarrice do New Weird que ele constrói dentro da narrativa, existe uma série de metáforas e analogias que na verdade são bastante críveis. Porque quando você lê a descrição de Nova Grobuzon, que diferença uma cidade como essa tem, por exemplo, de uma Rio de Janeiro contemporânea? É uma cidade que é uma zona cheia de gente marginalizada, com uma milícia corrupta que comanda a cidade por debaixo dos panos. Existe máfia, existe jogo, existe discriminação, racismo, etc, etc. É um livro que já não é tão novo assim, né? Ele já tem um par de décadas nas costas, mas, cara, ele permanece completamente atual. E por que ele permanece completamente atual? Porque é um pensador, é um homem que é essencialmente um filósofo, criando uma ficção para retratar analogias, para retratar metáforas que não são tão difíceis de serem compreendidas assim, porque elas são universais. E hoje, Brasil, 2020, no caos que a gente está vivendo, e acho que inclusive é por isso interessante a gente estar falando de Estação Perdida agora, até pelo nome, uma estação perdida, é muito relevante. É muito relevante. Assim, a gente entender que mulheres com cabeça de besouro, homens pássaro, até alienígenas segregados ali no meio da cidade, são só um complemento, são só uma cobertura para o que é realmente o recheio, que é essa interpretação que o Melville dá. Eu não quero chamar de uma luta de classes, primeiro porque eu acho que essa é uma expressão demasiadamente marxista para um livro que não é exatamente marxista, e também porque por si só é uma expressão que hoje a gente sabe que é meio reducionista demais, ela é muito simplista. Mas existe ali um conflito que é sociopolítico, cultural e histórico, e que, até voltando àquilo que você falou do Tolkien, que é outra coisa que a gente valoriza demais na escrita do Melville, é muito bem trabalhado, é muito bem apresentado. O leitor não sente que o escritor está simplesmente jogando uma história que está ali pairando perene, simplesmente para dar um sabor. Não, a história da cidade é tão importante para o resto da narrativa quanto os próprios personagens, porque eu sei que é um clichê e eu peço desculpas por isso, mas Daniel vai concordar, a cidade em Estação Perdido também é um personagem. Não, facilmente. Agora, é importante também a gente expor, para quem não leu o livro inteiro, ele é feito de camadas, assim, e são muitas camadas. As metáforas mais óbvias, elas são somente uma camada. Se a pessoa quiser, inclusive, ignorar essas metáforas, ele vai ter um livro, assim, absolutamente fascinante e divertidíssimo. Nem que seja só, nossa, tô precisando de inspiração para criar uma campanha de RPG. E aqui o que acontece? Mesmo nessas questões das asas do Yagarek, quanto mais a gente mergulha em Estação Perdido, mais essas coisas vão ficando para trás e você vai se aproximando da essência. E a gente vê que as coisas também não são tão simples assim. Eu me lembro que eu estava lendo esse livro, cara, eu já estava completamente assim, absorvido por ele e tal. E tem algumas passagens que a angústia do Yagarek, isso também é muito mérito de quem traduziu o livro, nem sei quem foi. Vou fazer justiça à pessoa e vou dar uma olhada agora. É José Baltazar Pereira Júnior, com a colaboração de Fábio Fernandes, né? Muito mérito pela tradução dos caras aqui. A angústia do Yagarek, ela chegou a me tocar de um jeito assim que, sabe, que parecia que eu tava vendo o que estava acontecendo e eu estava compadecido com o sofrimento do personagem. Mas, além disso, cara, vamos lá, todas essas camadas, assim, que a gente vai adentrando, elas estão brilhantemente embaladas com descrições de criaturas que são muito palpáveis, cara, muito palpáveis e assim, e em nenhum momento me pareceu que ele estava parando de fazer alguma coisa, de falar de alguma coisa para descrever algo. Não, por exemplo, quando não é spoiler, tá? Mariposas libadoras aparecem nessa história. Cara, quando você começa a imaginar esse bicho, cara, é bem possível que se você estiver fazendo isso antes de dormir, você tenha um pesadelo. Porque é realmente um negócio, mas não é aquele pesadelo do negócio, nossa, presas enormes e tal, não. É um negócio muito psicodelicamente perturbador. É uma coisa que, além de tudo,
de novo, o Mieville, ele é um escritor muito astuto, porque ele não joga isso sobre o leitor. Ele dá detalhes do que a gente deveria estar vendo, mas esse conjunto das coisas que realmente compõem a aparência dessas criaturas vai sendo acrescentado no decorrer do livro, né? Em determinadas passagens ele fala assim, porque o bico do Yagarek, ele tem uma tal curvatura porque a raça dele se alimentava de não sei o quê, e ele dá uma coisa que é assim, é meio para nós repulsiva, mas que na descrição dele fica tão cabível que você acaba se sentindo mal por sentir aquela repulsa, porque na verdade aquilo é parte da cultura e da raça dele. E aí você acaba se vendo meio como uma das pessoas que também discrimina essa raça dentro do livro. E você fala, puta, eu sou uma das pessoas que provoca essa angústia que você mencionou nele. Então há que se valorizar que ele tem um timing de construção muito bom. Ele não simplesmente despeja informações sobre a gente. Ele envolve, né, a construção das criaturas com o leitor. E também tem a questão de que quando é preciso falar, porque seria muito fácil, né, colocar 3 páginas de descrição no começo e deixar que a gente jogar no nosso colo o resto, pra gente falar, porra, entrou naquele túnel ali e tal, e você como leitor, você tem que fazer aquele esforço de retornar, de resgatar aquilo que você tinha lido no começo para criar todo o clima, né? Não, na verdade, ele coloca mais lenha nessa fogueira porque ele não se furta de descrever certas coisas que são muito nojentas, né? Que vão cada vez mais aumentando o nosso incômodo, entre aspas, estarmos visitando Nova Crobuzon. É um lugar realmente, sabe, inimaginável. Nesse sentido, eu acho que a escrita do Mieville, eu detesto cair nesses clichês, mas são coisas que a gente acaba remontando. Ela é muito kafkiana. Vamos lá, a gente volta para esse clichêzão. A metamorfose, cara, a descrição que o Kafka faz do Gregor Samsa, ela não é tão fisicamente importante quanto o corpo que habita aquela situação, aquela cidade, aquele lugar, aquela família, aquela casa, E a mesma coisa acontece aqui. Tem coisas assim que elas não são repulsivas pela maneira como ele descreve, mas elas são repulsivas pela maneira como elas habitam aquela cidade, pela maneira como a cidade interpreta a presença daquelas criaturas, a maneira como as elites veem essas criaturas que são marginalizadas é kafkiana, porque não existe só o sentido da repulsa, mas do que essa repulsa significa para o leitor. Nossa, com toda certeza. E essa é uma das metáforas assim de camadas mais baixas, mais complexas, né, que o leitor vai ficar pensando, caramba, mas da onde veio essa opção, né? O que isso significa para o cara? E assim, o Mieville é aquele tipo de autor que ele não vai ceder a pressões para explicar a sua obra para a galera, né? E isso é muito bom, né? Sim, cara, porque ele inclusive usa alguns tipos de referência, ele pincela em alguns temas. O fato de você ter uma mulher com uma cabeça de besouro na sua trama, ela, de novo, não é só um elemento bizarro aleatório. Aquilo acaba sendo explorado por diversas camadas, e até para não deixar fugir, existe ali uma camada de preocupações científicas, de preocupações relacionadas a uma filosofia da ciência. O Mieville, sei lá, sabendo que ele é um cara que estudou filosofia, eu vou arriscar dizer que em algum momento ele teve contato, por exemplo, com a filosofia do Mário Bunge. Mas mesmo que ele não tenha, ele sim, compartilha de algumas ideias que são críticas que hoje se fazem à maneira como se pratica e como se pensa a ciência hoje. Uma crítica muito séria ao objetivismo da ciência, essa ciência de produção de resultados, que acho que fica muito claro na maneira como ele constrói a figura do Grim Nebulin, que não é uma pessoa má, mas ele também não é um herói. Ele é um cara que está presente em uma cidade, que vive em um caos sociopolítico, cultural, histórico, científico e intelectual, e ele parece, de muitas formas, alheio a essa realidade. Ele vive num mundo que é dele. E o fato de ele ser um cientista e a maneira como as pessoas são afetadas pelas ações dele, nada me tira da cabeça que é uma maneira do Mieville trabalhar essa crítica ao objetivismo científico de uma maneira, de novo, não tão sutil, porque a gente já deixou claro que não é o lance dele ser muito sutil, mas de uma maneira muito eficiente, muito efetiva. Então você vê, a gente tem um mosaico que é composto de diversas camadas críticas. E acho que o principal sumo que a gente tira de mais importante da maneira como Mieville pensa, essencialmente a maneira como eu acho que todos os filósofos, eu acho não, que é o que define a filosofia. Nada está acima de críticas, nada está acima de escrutínio. E ele faz isso muito bem, acho que
pincelando esse véu do bizarro que causa essa estranheza, que nos atrai até ela, para perceber que, na verdade, essa estranheza é algo com que a gente consegue se relacionar de forma mais fácil do que acho muitos leitores são capazes até de admitir. Pra gente, falando em complexidade, né, a gente sempre falou que esse sistema de dar notas às obras, ele é não só arbitrário, como é relativo, como, sabe, o certo seria nós abolirmos isso, né, a prova de que isso é assim, não digo que seja inútil, mas que é complicado você dar nota para expressar aquilo que você realmente achou sobre a obra, né? Porque essa nota, ela muitas vezes... algo que é qualitativo, né? E muito subjetivo na maior parte das vezes também, né? Como ser objetivo com algo que te tocou tão subjetivamente? É isso que eu preciso abordar aqui, porque... Evidentemente, eu li A Cidade e a Cidade antes de ler Estação Perdida, e A Cidade e a Cidade foi um livro que eu dei a nota máxima quando eu escrevi a resenha, né? O Estação Perdido, ele é um livro que, para mim, ele não é totalmente perfeito na sua estrutura de escrita, na sua condução narrativa. Por que eu acho isso? Agora, só que antes de eu entrar nos porquês, eu tenho que falar o seguinte: mesmo que eu tenha tirado meio ponto, assim, eu não dei 5, mas dei 4,5, ele é um livro que eu gosto mais do que A Cidade e a Cidade. Agora, mas vamos falar o que me fez tirar meio ponto do Estação Perdido. Eu acho a condução narrativa dele, assim, pelo escopo, é perdoável, porque, assim, é uma ambição enorme aqui, o que o Mieville não tentou fazer, mas ele de fato fez. Mas essa ambição, ela esbarra num problema que é aquilo que a gente sempre fala sobre rede de relacionamentos, quando você tem um mundo muito grande, assim, uma mitologia com vários personagens e tal, e a coisa acaba saindo do controle do autor. E eu sempre gosto, nesse caso de rede de relacionamentos, usar o exemplo de Star Wars como mau exemplo, porque vários personagens ali, sabe, um que tá do outro lado da galáxia e tal, mas todo mundo se conhece. Existe uma cadeia de coincidências que colocam todos esses personagens em contato. Lembra no começo, quando nós falávamos de Game of Thrones, que existem vários personagens, mas um nunca encontrou o outro, né? Eles nunca viram a cara um do outro, e o universo segue porque ele é mais importante que aqueles personagens. Ok. Em Estação Perdido, eu acho que certas conexões de causa e efeito acabam soando forçadas, porque você vê pessoas que já se conheciam envolvidas na mesma coisa, porque fulano estava fazendo tal coisa, tal, e uma coincidência criou todo aquele imbróglio com as mesmas pessoas, mas é um negócio muito, muito grande para, no final, pelo menos para mim, para que eu acreditasse, né, que o nexo causal do negócio colocasse logo aquelas duas pessoas no caso. Então é isso. Basicamente é um problema de rede de relacionamentos entre personagens, mas, conforme eu falei, perdoável por conta do tamanho, né, do escopo da obra. Não discordo de você não, cara. Na verdade, assim, lá no começo, eu ia até mencionar, quando a gente falou da Cidade e a Cidade, assim, acho que a única coisa que talvez a gente discorde é que eu, particularmente, prefiro até A Cidade e a Cidade ao Estação Perdido. Mas também não é uma questão de gosto, mas é um pouco de gosto também porque Estação Perdido, para mim, a gente, inclusive, durante o programa, a gente pincelou, né? Eu falei mosaico, você mencionou recortes. Então, assim, acho que para quem pegou isso no ar, dá para entender que é algo mais abrangente, como você falou, é algo mais ambicioso. Enquanto A Cidade e a Cidade, acho que o Mieville já tinha amadurecido um pouco mais a ideia, o universo que ele estava trabalhando, dado um pouco mais de corpo para ele. Então é uma história mais linear, mais conceitualmente coesa do que Estação Perdido, porque ele já estava melhor ambientado com aquilo. Estação Perdido ainda tem essa cara meio de experimento. Sim, eu concordo com a sua avaliação dessa coisa da rede de relacionamentos, e é por isso que tem o Estação Perdida, ele tem até um caráter meio fascicular, né? Conforme você pula de capítulo para capítulo, alguns pontos das histórias eles parecem até meio isolados, como se ele estivesse trabalhando ideias de maneiras distintas. Ao final do livro, acho que existe uma coerência que supera esses detalhes mais distintos e você fica com o todo da interpretação e não com esses pedaços soltos. Mas sim, eu também acho que Estação Perdido, se a gente for comparar,
que eu acho que não é uma comparação, eu acho que Estação Perdido, se o amigo espectador ainda não leu nem ele, nem A Cidade e a Cidade, eu recomendo fortemente que você siga a ordem, porque você vai poder também sentir essa progressão. Em Estação Perdido você tem uma introdução, você tem uma ambientação com aquele universo e com tudo que ele significa, e em A Cidade e a Cidade você vai muito mais a fundo nessas representações, tanto é que você vai ver, para quem tiver a paciência de assistir o programa que nós fizemos sobre ele, você vai ver que a gente menciona até algumas ideias, alguns conceitos filosóficos mais densos do que simplesmente questões sociopolíticas e culturais. Há trabalhos filosóficos ali mais, não vou dizer mais profundos, mas que normalmente seriam mais áridos, mais austeros, e que o Mieville apresenta muito bem dentro das suas metáforas e alegorias. Então, o sumo disso tudo é, leia os 2 livros, leia Estação Perdida primeiro, A Cidade e a Cidade depois, que vocês não vão se arrepender. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje sobre Estação Perdido, de China Mieville. Se você gostou do que a gente falou sobre o livro, tem um link aí embaixo para você poder comprar, e você ajuda o Formiga se você comprar por esse link. Então, dá aquela força pra gente. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Entre no nosso site, formigaelétrica.com.br, lá você pode encontrar o nosso podcast, que você também pode baixar do Spotify e do SoundCloud. Nos procure nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Se você tiver críticas, sugestões ou qualquer tipo de coisa que você queira falar para nós, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. E lembre-se, nós temos uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com a gente para a gente continuar fazendo o nosso trabalho que a gente gosta tanto de entregar para vocês. É isso, até semana que vem.